O relato do homem que foi para o umbral por causa da sua culpa. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. O ar estava pesado, denso, como se carregasse consigo o peso de 1000 vidas interrompidas. A névoa envolvia tudo ao redor, não apenas escondendo o horizonte, mas parecendo engolir qualquer esperança de escapar. Eduardo sentia cada passo afundar na lama viscosa, que rangia baixinho sob seus pés, como se estivesse satisfeita em prendê-lo ali. Não havia vento, nem luz, apenas o som constante de algo se movendo à distância. Um arrastar lento, quase imperceptível, que fazia sua pele formigar. Ele tentava não olhar para baixo, mas era impossível ignorar o reflexo distorcido de seu rosto na superfície oleosa da lama. Parecia diferente agora, mas velho, cansado, com olhos fundos que refletiam vazio ao seu redor. Era como se o próprio ambiente estivesse consumindo sua energia, sugando lentamente para dentro do chão. Então veio o primeiro som. Um sussurro, baixo tão fraco que ele pensou ser imaginação. Mas logo outros se juntaram, vozes fragmentadas que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. Você nos abandonou, diziam repetindo as palavras em tons diferentes, umas chorosas, outras frias e acusatórias. Eduardo girou sobre os calcanhares procurando quem falava, mas só havia sombras indistintas na névoa, formas vagas que desapareciam quando ele tentava focar nelas. A princípio, ele tentou racionalizar. Isso é um sonho, murmurou para si mesmo, apertando os punhos até as unhas cortarem suas palmas. Só um pesadelo. Mas a lama continuava a sugar seus pés, e os sussurros ficavam mais altos, mais insistentes. Eles conheciam seu nome. Eduardo, você sabe por que está aqui. Foi então que ele começou a ver os rostos. Não eram claros no início, apenas contornos borrados flutuando na névoa, mas aos poucos eles ganharam nitidez. Um funcionário que ele demitiu sem aviso prévio, uma mulher cujo negócio ele destruiu por pura ganância, seu sócio traído, sua filha negligenciada. Cada rosto trazia consigo uma memória dolorosa, uma lembrança que ele tentará enterrar durante toda a vida. Eles não gritavam, não atacavam, apenas o encaravam com olhos vazios, cheios de dor e decepção. Eduardo tentou correr, mas a lama agarrou suas pernas com mais força, prendendo-o no lugar. Ele sentiu algo gelado escorrer por sua espinha, como dedos feitos de ar congelado. O toque subiu até sua nuca paralisando-o, então ouviu risadas distorcidas ecoando ao longe, transformando-se em gemidos agônicos que pareciam vir de dentro de sua própria cabeça. Vocês não são reais, ele gritou cobrindo os ouvidos, mas as vozes continuaram, agora mais próximas, quase íntimas. Você sabe que somos reais. Nós vivemos suas escolhas. Nós morremos por elas. Ele caiu de joelhos, lutando para respirar. A lama subiu até sua cintura, segurando firme, enquanto os rostos se aproximavam, cercando em um círculo silencioso. Suas expressões mudavam rapidamente, dor, raiva, tristeza, desespero, como se estivessem revivendo tudo que ele causou. No início, Eduardo resistiu. Ele gritou, xingou, implorou para que desaparecessem, mas quanto mais lutava, mais profundo afundava. Foi então que percebeu. Aquilo não era uma prisão física, era uma prisão emocional. A culpa, o remorso, o egoísmo, tudo que ele carregava dentro de si estava materializado ali naquele pântano. Paralisado pela exaustão, ele finalmente parou de lutar, olhou para os rostos ao seu redor e, pela primeira vez, realmente os viu. Não como inimigos, mas como vítimas. Pessoas que ele havia ferido, ignorado, destruído. Uma dor genuína tomou conta dele, uma dor que ia além do medo. Ele começou a falar hesitante no início, mas logo as palavras saíram em um fluxo contínuo. Sinto muito, ele disse, sua voz tremendo. Eu estava cego. Achava que estava construindo algo grande,
Mas tudo que fiz foi machucar as pessoas ao meu redor. Eu não via vocês, não valorizava vocês. E agora? Agora eu sei o quanto fui egoísta. Os rostos permaneceram imóveis, mas algo mudou. Os olhos cheios de dor começaram a suavizar, transformando-se em expressões de compaixão. Não era perdão. A lama ao redor de Eduardo também pareceu menos densa, permitindo que ele se movesse devagar. Era como se, ao admitir seus erros, ele tivesse aliviado parte do peso que o prendia ali. Nos dias seguintes, Eduardo continuou enfrentando os rostos que surgiam na névoa. Ele aprendeu a reconhecê-los não como acusadores, mas como reflexos de suas próprias falhas. Cada um representava uma oportunidade perdida, uma escolha errada, um momento em que ele poderia ter sido melhor. Ele prometeu a si mesmo que, se algum dia tivesse outra chance, faria diferente. Mas o processo não foi fácil. Havia momentos em que a culpa ameaçava consumi-lo novamente, quando os rostos pareciam multiplicar-se e a lama voltava a sugar suas pernas com força. Nessas horas, ele precisava lembrar de respirar, de continuar enfrentando a verdade em vez de fugir dela. Ele começou a perceber que o pântano das lamentações não era apenas um lugar de punição, mas também de aprendizado. Era um espaço onde ele podia confrontar seus erros e começar a reparar o dano emocional que causará a si mesmo e aos outros. Foi durante uma dessas reflexões que algo extraordinário aconteceu. Enquanto Eduardo caminhava lentamente pelo pântano, ele avistou uma luz distante. Era fraca, quase imperceptível, mas suficiente para capturar sua atenção. Ele hesitou por um momento, temendo que fosse apenas uma ilusão. Mas algo dentro dele o impulsionou a seguir em frente. À medida que se aproximava, a luz ficava mais forte, e ele começou a notar figuras ao redor dela. Eram espíritos, mas diferentes dos que ele havia encontrado no pântano. Esses espíritos tinham uma aura de paz e serenidade, e seus olhos brilhavam com compaixão. Uma mulher alta, vestida com roupa simples, mas com uma presença que irradiava calma e sabedoria, caminhou em sua direção, estendendo a mão. "Você está pronto?" Ela perguntou, sua voz suave, mas firme. Eduardo piscou, confuso. "Pronto? Para quê?" A mulher sorriu gentilmente. "Pronto para deixar este lugar para trás e começar um novo capítulo. Você enfrentou seus erros e assumiu a responsabilidade por suas ações. Isso é o primeiro passo para a evolução." Ele sentiu um misto de alívio e apreensão. Sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas também sabia que não queria voltar ao que era antes. Aceitou, aceitando a mão da mulher. No momento em que seus dedos se tocaram, ele sentiu uma sensação de leveza que nunca havia experimentado. A lama desapareceu, substituída por um solo firme e iluminado. O pântano das lamentações ficou para trás, e Eduardo se viu em um lugar completamente diferente. Ele estava em uma colônia espiritual, um lugar de paz e aprendizado. Ao seu redor, havia prédios simples, mas acolhedores, e outros espíritos ocupados em diversas atividades. Alguns estudavam em salas de aula, enquanto outros trabalhavam em campos ou ajudavam uns aos outros em projetos coletivos. Eduardo foi recebido por um grupo de mentores espirituais, que explicaram que ele agora tinha a oportunidade de evoluir, de aprender com seus erros e de ajudar outros espíritos em situações semelhantes àquela que ele acabará de deixar. Nos meses que se seguiram, Eduardo mergulhou em um processo intenso de estudo e trabalho. Ele aprendeu sobre empatia, ética e o impacto das escolhas humanas no plano espiritual. Também teve a chance de ajudar outros espíritos que chegavam ao pântano das lamentações, compartilhando sua própria experiência e oferecendo apoio. Mas mesmo ali, em meio à paz e ao progresso, Eduardo ocasionalmente ouvia aquele choro distante que conheceu no pântano. Certa noite, enquanto meditava em silêncio, ele viu uma figura familiar na janela. Um dos rostos que ele pensava ter deixado para trás. A figura sorriu antes de desaparecer, deixando Eduardo questionando se realmente escapou de seus erros, ou se eles sempre o seguirão. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever,
curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.